Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso alimento diário. É, Ontem nós estávamos ali na nossa igreja, ouvindo a palavra, estamos no quarto de guerra, as quartas de guerra, aliás, as quartas. Todas as quarta-feiras, estamos ali numa batalha, começou ontem. Cada dia, cada semana estaremos orando num propósito, numa batalha de oração. E ontem o pastor trouxe uma palavra no livro de Abacuque. Eita, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 2. E Abacuque é um livro que fala de pessoas confusas. Já viu aquela pessoa que fica confusa com o que está acontecendo porque ela não consegue entender, dimensionar o que Deus está fazendo? Foi a vida de Abacuque. Abacuque, ele começa numa narrativa e a narrativa dele é: Senhor, nós não estamos vivendo aquilo que tu nos prometeu. Nós não estamos vivendo aquilo que tu nos falou. Pelo contrário, o vento está mais forte do que deveria estar. Eita glória! Você já entendeu isso? Passou por isso já? De Deus te prometer uma coisa e parece que aquilo que Deus lhe prometeu não está ocorrendo, não está acontecendo, está indo para o lado ao contrário, parece que perdeu o controle. É como quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia, manda os discípulos atravessarem, e ele entra no barco, deita e dorme, e o vento começa a soprar forte, mas forte de verdade. Enquanto o vento está soprando forte, Jesus olha para os discípulos e, quando os discípulos o acordam, é que ele estava dormindo, e diz para eles: até quando estarei convosco e vós temereis? Ou seja, eu estou deitado, estou dormindo, mas ainda estou no barco. Foi o caso de Abacuque. Abacuque ficou desesperado. Não foi o que tu nos prometeu, não foi o que tu falou, por que eu estou passando por isso, por que estamos vivendo o que estamos vivendo? Não era para viver isso, e aquela confusão toda, por quê? Porque ele não conseguia entender. Só que Abacuque faz algo de bom. No capítulo 1 ele reclama, mas no capítulo 2 ele diz: agora eu vou subir para a torre, vou parar para te ouvir, mas não vai me convencer não. Depois eu volto para reclamar de novo. Só que Deus fala com ele, Deus conversa, Deus palestra. E um dos textos mais lindos para mim no livro de Abacuque é quando Deus diz: eu tenho uma palavra, ou seja, eu tenho uma visão. Eu falei que vai acontecer, mas ela tem um tempo determinado. Qual é o tempo determinado? É de Deus. Não é o meu, não é o teu, é o tempo de Deus. E no tempo determinado, e vou te dizer ainda mais, e se tardar, espera. Eita glória, você entendeu? Se tardar, espera, mas Deus ainda diz assim: mas não tardará, certamente virá. Ou seja, porque não é o seu, é o meu tempo. Então você pode pensar que está tardando, mas não vai tardar. E se está tardando para você, você espera, porque certamente virá. Lembra quando Deus separa Saul, porque o povo pediu um rei, e Saul vira rei do povo, aquela confusão toda, ficou uma maravilha, e Saul para lá, Saul para cá, uma confusão, e Samuel tem que sair, espera eu aí, quando eu voltar, a gente decide o que a gente vai fazer. Só que Saul se desespera porque vê os filisteus se levantando, os filisteus o afrontando, e ele diz: caramba, tem que ir atrás, tem que fazer alguma coisa, mas não dá para ir para a batalha se não oferecer sacrifícios a Deus. Senão Deus não vai conosco. Então vamos fazer o seguinte, vamos oferecer. A Samuel está demorando demais, já passou os 7 dias que ele falou e ele não voltou. E agora? Vamos fazer. E ele fez o sacrifício, ofereceu o sacrifício, e quando ele termina, Samuel chega. Quando ele termina, Samuel chega. E Samuel diz para ele: tu ultrapassou uma linha que não era tua. Tu avançou onde não tinha que avançar. E quantas das vezes nós estamos avançando aquilo que não era para avançar? Quantas vezes nós estamos fazendo aquilo que não era para fazer, só porque achamos que precisa, achamos que devia, achamos que é o certo, mas foi o que Deus mandou? Foi o que Deus pediu?
Ontem no Instagram eu estava ouvindo uma pessoa e a pessoa estava falando acerca disso, acerca de ela estar fazendo muitas coisas e ela, 9 ministérios que ela estava servindo, e ela foi reclamar com Deus e Deus perguntou: eu te pedi isso? Foi o que eu te pedi? Deus não quer que a gente se mate de trabalhar na obra. Deus quer que a gente esteja onde Ele nos colocou. Deus quer que a gente esteja no chamado que Ele tem para mim e para a tua vida. Qual é o chamado? É ensino? Então vamos parar do ensino. Mas eu tenho que estar no ensino, eu tenho que estar no louvor, eu tenho que tocar, eu tenho que varrer, eu tenho que lavar, eu tenho que passar. Ei, tem mais gente na igreja. E se não tem, Jesus disse o quê? Ore para que Deus envie ceifeiros para a sua seara. A seara não é minha nem tua, é dele. Então vamos orar para ele mandar mais pessoas. Não vamos se afadigar, vamos fazer aquilo que Deus colocou diante de nós, no nosso coração e no nosso ministério, para que o nome do Pai seja glorificado. Eu acredito nisso. Amo vocês, preciso da oração, meu lar, minha família. Nós estamos aqui, hoje eu estou no estúdiozinho, onde vai ser o lugar que minha filha vai atender, né? Aqui dentro da casa tem um espaçozinho, um quarto legal, que ela vai botar os instrumentos dela, está terminando agora a faculdade de estética, e Deus já deu um quarto para ela poder trabalhar, tá bom? A paz de Cristo, um forte abraço, Deus nos abençoe.